ID 320975. Raciocínio lógico matemático. Bora lá, concurseiro, bora lá, concurseira. Eu sou o professor Tatarim. Eu vou te ajudar com esse projeto muito bacana aqui do Aprova Concursos, que vai te ajudar com certeza absoluta a realizar esse sonho aqui, a gabaritar a parte de raciocínio lógico na prova da PF. Olha só que bacana. Esse projeto PF na prática vai ser bacana, por quê? Porque vai ser na prática. Ah, vá, Tatarim. Uhum. Tá bom. Sim, na prática, como? Trouxe questões para você, questões que vão estruturar bem a sua cabeça, para você se sentir confortável e preparado para essa prova, porque não tenha nenhuma surpresa. Então você vai ver que, na medida do possível, dentro do tempo que nós temos aí, eu vou reestruturar sim, revisar o que for necessário e dar algumas dicas valiosas para você, como nesta questão aqui. Quer ver? Ó? Vamos fazer a leitura aqui e você já vai ver como é que nós vamos conversar. Em um restaurante, João, Pedro e Rodrigo pediram pratos de carne, frango e peixe. Não necessariamente nessa ordem, mas cada um pediu um único prato. As cores de suas camisas eram azul, branco e verde. Pedro usava a camisa azul. A pessoa de camisa verde pediu carne e Rodrigo não pediu frango. Essas informações podem ser visualizadas na tabela abaixo, em que no cruzamento de uma linha com uma coluna V corresponde a fato verdadeiro e F a fato falso. Considerando a situação apresentada e no que couber o preenchimento da tabela acima, julgue os itens seguintes. Então, antes de conversar com você sobre os itens seguintes, os itens que foram cobrados nessa prova, deixa eu te dar a seguinte dica, tá? Quando nós temos, isso aqui é bacana, essa tabela de linhas cruzadas, né, linhas e colunas cruzadas, quando nós temos ali a atribuição de um valor lógico verdadeiro, naquela linha, naquela coluna, nas casas restantes eu posso colocar falso. Agora, não onde tem o Rodrigo ali que pediu o frango tá como falso, eu posso colocar verdadeiro. Quer ver? Deixa eu explicar com você mais detalhadamente. Claro, separa as informações. Veja aí que eu tenho João, Pedro e Rodrigo, e foi sinalizado no texto que Pedro usa a camisa azul. Então, automaticamente, nessa coluna aqui, eu posso colocar falso, ó, fato falso, Pedro usar a camisa branca e usar a camisa verde. Do mesmo jeito que Pedro usa azul, é falso, né, João usar azul e Rodrigo usar azul. Então, é isso que eu quis dizer. Eu vejo que neste quadro, as casas ali que estão associadas àquele valor lógico ali verdadeiro, eu coloquei falso, né, as casas restantes, né, porque senão ia ter uma contradição aí de informações. A mesma coisa eu vou fazer nessa próximo quadro. Ó. Se a pessoa que pediu carne usa verde, automaticamente a pessoa que pediu frango não usa verde e a pessoa que pediu peixe também não usa verde. Então é falso. Fato falso. Do mesmo jeito que se a pessoa que usa verde pediu carne, a pessoa que usa branco não pediu carne e a pessoa que usa azul também não pediu carne. O que eu não posso fazer nada é em relação a este quadro, porque nós temos um fato falso, né? Não necessariamente daí eu vou colocar verdadeiro nas demais ali na linha e na coluna. Porém, se a gente usar um pouco do nosso raciocínio lógico aí bacana, perceba essa informação aqui, ó. Se Pedro é verdade que usa camisa azul. E se a pessoa que come carne usa camisa verde, então, consequentemente, o Pedro, ele não come carne. A gente pode fazer essa dedução aí, né? Essa dedução aí, deixa eu preencher aqui para você. Ó. O Pedro não come carne. E aí é o que eu consigo fazer com as informações que nós temos aí no texto base, tá? Eu vou levar essa tabela aqui para os itens ali para a gente discutir. Ó. Minha sugestão a partir de agora para você vai ser tenta responder a questão antes que eu traga para você o gabarito, e daí você vai conferir se o gabarito está certo ou não, de acordo com o que você pensou, e também confira né, a minha resolução para ver se você pensou da mesma maneira que eu ou não. Tá? Então, o primeiro item que nós temos aí é, das informações apresentadas, é possível inferir que Pedro pediu frango. O que você acha? Item está errado, né? Se nós olharmos para a linha onde tem Pedro, a informação do Pedro, veja que eu não consigo né, ter certeza absoluta se o Pedro pediu frango ou peixe, mesmo porque o João também poderia ter pedido frango. Então, por isso que esse item aí ele está incorreto.
Nós temos mais um item aqui, ó. Se João pediu peixe, então Rodrigo não usava a camisa branca. O que você acha? Item certo. Olha só, nós temos que cuidar com um detalhe extremamente importante. Quando eu tenho uma condicional, ó, se João pediu peixe, se então é uma condicional. Eu posso, então, atribuir o valor lógico ali, V, ou seja, um fato verdadeiro, o João pedir peixe. Então, se o João pediu peixe, vou colocar aqui, ó, verdadeiro. E seguindo a mesma lógica que nós fizemos anteriormente, automaticamente nesta coluna aqui eu posso colocar falso, né, para as outras casas, e na mesma linha posso colocar também falso. Perceba que as casinhas aí, ou as regiões, né, o cruzamento da linha de coluna que ficar exatamente em branco, eu vou atribuir um valor lógico verdadeiro. Então, Pedro pediu frango e Rodrigo pediu carne. Então, é uma consequência dessa informação inicial, João pediu peixe. E aí a conclusão que nós temos que chegar é, Rodrigo não usava camisa branca, então perceba que agora eu vou atacar este quadro vermelho, porque eu já verifiquei que, por exemplo, o Rodrigo pediu carne. Aliás, até vou pensar uma maneira um pouquinho diferente, ó. Vamos pensar nisso aqui, ó. Vamos pensar nisso aqui, ó. A pessoa que pediu carne, ela usa camisa verde. A pessoa que pediu carne, ela usa camisa verde. E a gente viu que a pessoa que pediu carne é justamente quem? O Rodrigo. É justamente quem? O Rodrigo. Então nós podemos concluir que o Rodrigo usa camisa verde. E se o Rodrigo usa camisa verde, eu vou colocar um V neste espaço aí que estava em branco. E lembrando que na mesma linha, na mesma coluna desse quadro, eu posso colocar F. E automaticamente eu chego à conclusão que o João, ó, usa a camisa branca, uma vez a gente já sabia que o Pedro usa a camisa azul. Maravilha? Por isso que esse item está correto, né? Se o João usa camisa verde, é claro que ele não usa camisa branca. Vou aproveitar ainda esse quadro, ó, e vou trazer o próximo item aqui para você. E no próximo item nós temos algumas informações. Ó. Algumas informações não, nós temos a seguinte necessidade de fazer inferência. Ó. As informações apresentadas na situação em apreço e o fato de João ter pedido peixe, ou seja, é o que a gente analisou ali anteriormente, não são suficientes para se identificar a cor de camisa de cada uma das pessoas e o prato que cada uma delas pediu. Isso não é verdade, né? Porque a gente já sabe que ó, o Rodrigo, ele usa uma camisa verde e ele pediu carne. Verde e ele pediu carne. Então nós temos essa informação aí. A gente descobriu também que o Pedro, que a gente já sabia que usava a camisa azul, e o Pedro, ele usava a camisa azul e ele pediu frango. Veja, a pessoa que usa a camisa azul, ó, é verdade que ele pediu frango. Então, a gente pode complementar aqui, ó, linha com coluna com F, como a gente já tinha discutido anteriormente. E, consequentemente, o João que usa a camisa branca, nós já verificamos que o João pediu peixe. Então, aqui é a única casinha que faltou colocar um verdadeiro. Maravilha? Então, esse item aí, ele está errado. É assim, não é possível. Já temos informações suficientes a partir daquela anterior ali que João pediu peixe. Maravilha? Trouxe mais uma questão aqui para você. Ó. Essa questão aqui vai exigir da gente um conhecimento aí um pouco mais teórico. E é claro, se você gosta, ama de paixão a tal da tabela verdade, você pode usar aqui também. Nesta questão aqui, eu vou trabalhar com você com deduções lógicas, tá? E eu vou aproveitar e vou fazer uma pequena revisão com você. Acho que é interessante a gente discutir, sim, algumas coisas. Então, olha só.
As seguintes premissas referem-se a uma argumentação hipotética. Se Paulo é inocente, então João ou Jair é culpado. Se João é culpado, então Jair é inocente. Se Jair é culpado, então no depoimento de José e no de Maria, todas as informações de José eram verdadeiras e todas as informações de Maria eram falsas. Com referência a essas premissas, julguem os próximos itens. Nós temos esses 3 itens aqui para a gente analisar, e você vai ver que vai aparecer aqui alguns conectivos lógicos. Então a gente vai ter lá as proposições simples, que vão ser unidas por conectivos lógicos, e a gente vai ter que atribuir valores lógicos ali como verdadeiro, como falso, enfim, de acordo com algumas estruturas, sim, da lógica ou do raciocínio lógico, beleza? Então, o que eu preciso revisar aqui com você? Quando a gente fala de conectivos lógicos, já vai associando, né, e com o seu próprio símbolo, a conjunção e, a disjunção o com o seu símbolo. Aqui na questão ele não aparece a disjunção exclusiva, mas já aproveitei e trouxe para você com o seu símbolo também. A condicional que aparece aqui na questão se, então, e o seu símbolo. A bicondicional, que é muito comum também na banca, se e somente se, com o seu símbolo aí, a estrutura que eu coloquei aqui para você no lado. O que é importante a gente relembrar aqui nesse momento, tá? Quando a gente fala da conjunção e, para a gente atribuir valor lógico, e aqui você já associa a tabela à verdade, veja ali que eu peguei as proposições simples, e atribuir todas as combinações possíveis ali com valores lógicos verdadeiro, falso, né? VV, VF, FV, FF. A conjunção ela é verdadeira se P e Q são verdadeiras ao mesmo tempo. Se uma delas é falsa, então essa conjunção aí vai ser falsa. Tá? Então o que você tem que pensar? A única, olhando para a tabela aqui, a única situação que eu vou atribuir um valor lógico aqui é na primeira linha, em que ali tanto a proposição P quanto aqui são verdadeiras. De resto, aqui sempre vai ser falso. Então isso aqui que a gente vai usar para resolver a questão. Então você pode voltar nesse momento do vídeo aí quantas vezes forem necessárias, ou dar uma printada na tela, já faz um esqueminha aí bacana para você resolver a questão junto comigo daqui a pouco. Já a disjunção ou, trouxe aqui um esqueminha para você também, ela é verdadeira se pelo menos, né, ou ao menos uma das proposições simples ali, P e Q, for verdadeira. Só vai ser falsa se ambas forem falsas. Então perceba que só na última linha aqui que tem FF, ó, que eu vou atribuir um valor lógico a essa disjunção. Então, de resto, sempre vai ser verdadeiro. A gente vai usar isso a nosso favor. A disjunção exclusiva ou, por mais que não apareça aqui na questão, eu quero aproveitar aqui e revisar com você, ela é verdadeira somente se uma das proposições simples for verdadeira e a outra for falsa. E se ambas forem falsas ou ambas forem verdadeiras, essa disjunção exclusiva ela é falsa. Então, ó, se ambas forem verdadeiras e se ambas forem falsas, a gente atribui um valor lógico falso à disjunção exclusiva. Agora, se uma delas for verdadeira e uma delas for falsa, aí a gente atribui o valor lógico verdadeiro. Uma revisão rapidinho aqui que vai ser bacana para a gente resolver essa questão. A condicional é muito cobrado em prova. Isso aqui é algo que você tem que amar de paixão. Coloque 8 corações aí nesse esqueminha que eu estou trazendo para você, tá? Então veja, se P implica Q, isso só vai ser falso se por acaso o antecedente P for verdadeiro e o consequente Q for falso. Qualquer outro caso é verdadeiro. Então se eu tenho aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, P implica Q é verdadeiro. Verdadeiro, falso é o único caso em que o valor lógico da condicional vai ser falso. Falso implicar em verdadeiro é uma implicação lógica verdadeira, e o contrário também, falso implicar em falso também atribui valor lógico verdadeiro. Maravilha? E para finalizar, a bicondicional ela é verdadeira somente se ambas são verdadeiras, P e Q, ou ambas falsas. Veja, se eu tiver verdadeiro, verdadeiro, né? A bicondicional é verdadeira, o valor lógico dela, e se ambas forem falsas, também o valor lógico é verdadeiro. Agora, se uma é verdadeira e outra é falsa, não importa a ordem, no caso, nós atribuímos valor lógico falso à bicondicional. Agora, vamos ter que usar isso aqui e, de novo, reforço para você. Se por acaso você sentir a necessidade de voltar um pouquinho o vídeo, faça, né? Eu acho que seria melhor nesse momento. Você já tem um esqueminha aí, ó, pintado a tela, fazer um esqueminha, um mapa mental, um resumão, sei lá, do jeito que você achar melhor aí para você consultar, claro, no momento de prova. Tem que saber isso tudo já de cabeça, beleza?
Nessa primeira aqui, na verdade, antes de usar aquela ideia de atribuir valores lógicos, eu vou usar com você a tal da contrapositiva. E o que você acha, então? Esse item, ele é certo ou ele é errado? Tá? Aonde que eu vou usar a contrapositiva? Perceba que ele fez a seguinte pergunta aqui para a gente. Ou ele trouxe a seguinte afirmação para a gente. Se Jair é culpado, é correto inferir que João é inocente. Isso aqui é uma questão típica de implicação lógica de condicional. Tá? De condicional. E por que eu destaquei aquela segunda premissa ali, aquela premissa 2? Porque está falando justamente, ó, se João é culpado, então Jair é inocente. Então vamos pensar assim, ó. Se João é culpado, vamos por assim, ó, P, premissa P vai ser João é culpado. E aí eu tenho uma outra proposição, né? A proposição P, João é culpado. E aí eu tenho a outra proposição, Jair é inocente. Jair é inocente. Então eu tenho aqui uma implicação lógica com a condicional a P implica que. Maravilha. O que é a tal da contrapositiva, tá? Se nós temos algo do tipo P implica que, nós temos uma equivalência lógica bacana, é que eu posso negar os dois e trocar a ordem. Então a contrapositiva, que teria o mesmo valor lógico nesse caso aqui, seria não que implica não P. Então, perceba, o não que é uma negação, né? Não que é uma negação. A negação do Jair é inocente, nós podemos dizer que é Jair é culpado. E a negação do P seria, ou é, né? Se P nós associamos a João é culpado, a negação disso é João é inocente. Beleza. Então perceba que se eu tenho aqui, ó, se Jair é culpado, eu estou negando a proposição que implica, ou seja, é correto inferir que João é inocente. João é inocente é a negação do P. É por isso que eu falei da contrapositiva. Então, como a contrapositiva tem o mesmo valor lógico, ou seja, são equivalentes, né? Logicamente falando, são equivalências lógicas, esse item aqui ele está certo. Maravilha? Guarda isso no seu coração. Né? A banca ama de paixão esse tipo de cobrança de trabalhar com a contrapositiva. Show? Agora vamos trabalhar um pouquinho mais forte aí. Nesta próxima aí, inclusive eu peço para você verificar aí ou tentar analisar se esse item está certo ou errado. Olha só o próximo item. Ó. Se Maria, em seu depoimento, disse que Paulo é inocente, e se Paulo for de fato inocente, então é correto afirmar que Jair é culpado. Pausa o vídeo aí, responda e volta com o gabarito e a resolução. Este item está errado por quê? O primeiro detalhe importante que eu quero conversar com você é o seguinte, né? Quando nós temos ali premissas, e eu vou organizar aqui a nossa cabeça assim, vou chamar essa primeira aqui de premissa 1, a segunda de premissa 2, a terceira de premissa 3. Nossa, quanta criatividade, Tatarim. E nós vamos utilizar sempre, quando tiver questões desse tipo aí, os valores lógicos verdadeiros para as premissas. Então, tanto a premissa 1 quanto a premissa 2, quanto a premissa 3, ó, eu vou atribuir o valor lógico verdadeiro. Maravilha. O que nós temos ali no nosso item? Nós temos uma condicional. Uma condicional. Ó. Se Maria, em seu depoimento, disse que Paulo é inocente, e se Paulo for de fato inocente, então é correto afirmar que Jair é culpado. Deixa eu dar um destaque aqui para você. Ó. Então, se Paulo for de fato inocente, então é correto afirmar que Jair é culpado. Maravilha. Eu quero que você olhe ali para a premissa 1, então,
Veja que ele está falando assim, ó, se Paulo é inocente, então alguma coisa. E esse alguma coisa é João ou Jair é culpado. Então pensa assim comigo, ó. Esse destaque ali que eu fiz para você inicial, então eu vou tirar daqui agora, eu quero só que você enxergue lá em cima. Esse destaque ali que eu fiz inicial para você, atribuindo aqui o valor lógico verdadeiro, ó, se Paulo é inocente, usando o que nós temos ali, né, de informação no item, como nós temos uma condicional, então, necessariamente, o que vem aqui depois temos que atribuir um valor lógico verdadeiro também. E aí isso está lá no comecinho não, na parte anterior do vídeo que eu trouxe umas tabelinhas aí para você, eu falei para você printar. Tá? Então, isso aqui tem que ser verdadeiro também. Só que se nós temos aí uma disjunção ou, para que isso seja verdadeiro, basta que um deles aí seja verdadeiro. Então, João ser culpado ou Jair ser culpado. E aí eu vou pedir para você olhar, então, agora para a proposição 3. Então, veja aqui que na proposição 3 eu tenho isso aqui, ó. Se Jair é culpado, então alguma coisa. Né? Então, se Jair é culpado, então alguma coisa. A gente não sabe ainda se o Jair é culpado. Tá? Mas o que vem depois, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer um destaque especial para você. Ó. Então, no depoimento de José e de Maria, todas as informações de José eram verdadeiras e todas as afirmações de Maria eram falsas. O que eu preciso chamar a tua atenção aqui, tá? Quando eu tenho, veja que eu estou usando ainda a condicional então. Quando eu tenho essa condicional então, e o destaque que eu fiz aí para você de amarelo um pouco mais escuro é o nosso consequente, eu tenho esse conectivo lógico E que nos traz uma força muito grande para fazer uma tomada de decisão ou para chegar a alguma conclusão, essa conjunção aí. Porque se todas as informações da Maria eram falsas, eu tenho algo do tipo com a conjunção e preciso, lembrando, eu preciso atribuir um valor lógico ou verdadeiro ou falso a esse consequente. E se eu já tenho um conectivo lógico E, independente se as informações como as afirmações do José eram verdadeiras e as afirmações da Maria eram falsas, se eu tenho algo verdadeiro e algo falso, automaticamente o valor lógico atribuído a esse consequente aí é falso. Então, esse destaque que eu fiz para você, ó, vamos dizer que é mais douradinho, né? Mais douradinho, a gente vai dizer que isso aí ele é falso. Opa, minha caneta falhou aqui, ó. Vou pegar aqui a minha caneta. Esse aqui a gente vai atribuir um valor lógico, então, falso. E como nós temos a condicional, então, se o consequente é falso, para que essa premissa seja verdadeira, pensa assim, ó, trazendo daquela tabela lá que eu mostrei para você anteriormente. Se eu tenho algo do tipo assim, P implica que, e nós chegamos à conclusão que esse que é falso, para que essa condicional seja verdadeira, a única possibilidade que isso existe é que esse antecedente aqui também seja falso. Se eu tenho falso implica falso, a nossa premissa ela é verdadeira. Então, automaticamente, nós chegamos à conclusão que Jair ser culpado é falso. Veja, se Jair ser culpado é falso, aqui estava dizendo para a gente, ó, se Paulo for de fato inocente, então é correto afirmar que Jair é culpado. Não, isso é falso. Por isso que esse item está errado. Beleza? E o último item dessa questão nos traz o seguinte, ó, considerando as proposições. E aí nós temos aqui, ó, P, Paulo é inocente. Q, João é culpado. R, Jair é culpado. S, José falou a verdade no depoimento. E T, Maria falou a verdade no depoimento. É correto concluir que P implica Q ou S ou D. Nós temos aí uma disjunção,
Beleza? Nós temos aí uma disjunção. Maravilha. O que nós vamos conversar aqui então, tá? O que nós vamos conversar aqui então? Até eu acho que eu trouxe um esqueminha aqui para você. Já vou colocar aqui para você, ó. P, estou usando as proposições que estão aqui, né? Indicada para a gente, ó. Então, se Paulo é inocente, então P implica João ou Jair é culpado. Então, olha só com símbolos, né, lógicos aí, as mesmas proposições aí. Se João é culpado, então Jair é inocente. Como ele falou para usar Jair culpado R, então eu estou fazendo a negação de R. E por último, se Jair é culpado, R, então, no depoimento de José e de Maria, todas as informações de José são verdadeiras, S, e da Maria são falsas. Então, estou fazendo a negação da Maria fazendo um depoimento verdadeiro. Maravilha? O que eu vou pedir para você, então? Eu vou usar um método que eu chamo o método da conclusão falsa. Tá? Então, se a conclusão é falsa e as premissas são todas verdadeiras ao mesmo tempo, esse argumento é inválido. Agora, caso contrário, né, o argumento vai ser válido e a conclusão vai ser adequada. Então, a gente vai usar isso aí, beleza? Então, eu vou atribuir ali, ó, a ideia aqui, ó, só para você enxergar, e aí já vou jogar o gabarito para você confirmar aqui comigo. Eu vou jogar essa proposição P aqui, ó, como verdadeira. E aí nós vamos chegar nisso aqui como falso. Só que para chegar nisso aí como falso, automaticamente, o que nós vamos ter que pensar, já que nós estamos falando do consequente aí por meio dessa disjunção aí ser falso, obrigatoriamente os três aqui vão ter que ser falso. Então, esse tem que ser falso, esse tem que ser falso e esse tem que ser falso. Beleza? Qual que é a resposta correta? Isso está certo. Está certo por quê? Veja, a partir do momento que eu já dei essa primeira dica para você, nós podemos pensar assim. Deixa eu pegar até umas outras cores aqui para a gente conversar. Onde tem P, eu vou colocar então valor lógico verdadeiro. Ó, P, valor lógico verdadeiro. Onde tem Q, eu vou colocar valor lógico falso. Perceba que eu não tenho nada ainda sobre R, então eu vou deixar sem nenhum valor lógico ali a princípio. Onde tem Q, eu posso colocar verdadeiro. A negação de R, já que eu não sei R, eu não sei a negação de R também. Na última premissa, eu tenho que descobrir R também. S, eu vou atribuir o valor lógico. E T, como é negação de T, e ali eu atribuir o valor lógico a T, então a negação de T vai ser verdadeira. E a gente vai começar justamente por essa última aqui, ó. Porque como nós temos, deixa eu pegar um pouquinho mais claro isso aqui, um conectivo lógico e, aqui uma conjunção, não isso aqui ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo, vai fazer com que esta parte aí, ou este consequente aí, vamos dizer, seja falso. Falso e verdadeiro, a gente atribui o valor lógico falso. E a gente já viu, e estou reforçando para você, numa implicação lógica, para que esta premissa 3 aqui seja verdadeira, eu misturei o P com o 3, né? Para que essa premissa lógica aqui seja verdadeira, necessariamente aqui o antecedente, ou seja, o R também tem que nos atribuir valor lógico F. Falso implicar em falso, nós temos um valor lógico verdadeiro. E se R aí é F, esse não R aqui, ó, é verdadeiro. E uma condicional, o antecedente ser falso implicar em algo verdadeiro, a gente consegue sim atribuir valor lógico verdadeiro. Maravilha? E se o R nós atribuímos valor lógico falso lá anteriormente, eu tenho aqui com o conectivo lógico ou adjunção
um falso ou falso. Ou seja, olha onde nós chegamos aqui. Nós temos uma, claro, né, pensando que essa premissa aqui tem que ser verdadeira, nós temos aqui um probleminha. Porque o antecedente, ele é verdadeiro, mas daí o consequente aqui nós temos falso. E numa condicional, não podemos atribuir, né, como valor lógico verdadeiro algo que é VF. Então a gente chegou aí numa conclusão falsa. Né? Lembra que eu falei para você, se a conclusão é falsa e as premissas são verdadeiras, esse argumento aí seria inválido. Por isso que esse item aí, ele está correto. Beleza? Foi um prazer ajudá-lo, foi um prazer ajudá-la. A minha recomendação sempre é refaça essas questões, pegue elas novamente aqui, veja se você realmente entendeu, se precisar ver 5, 6, 10 vezes o vídeo, aí não esquece do esqueminha que eu pedi para você fazer. Desejo para você sucesso, bons estudos e que você realize seus sonhos. Até a próxima. Tchau!